existe uma coisa que está muito correlacionada ao autismo. Correlacionada não é causa, tá? Quer dizer que só que os dois aparecem juntos. Que é parto extremamente prematuro com peso extremamente baixo. Essas crianças têm maior probabilidade de apresentarem autismo. E antigamente elas não sobreviviam. E hoje elas sobrevivem porque a gente tem equipamento fera. Só que se a gente faz essas crianças sobreviverem, né, o que é muito bom, elas têm maior probabilidade de apresentarem autismo. Então, fenômenos como esse podem apresentar um pouquinho de diferença em termos de quantidade. O médico, o obstetra, lá na ponta, ele sabe disso, por exemplo? Deveria saber, não sei. Provavelmente não. Especificamente se sabe. Mas provavelmente não. Estruturalmente eu tô falando, ele deveria saber disso? Deveria saber. Deveria. Eu tenho uma outra hipótese também. Né, agora a gente tem redes sociais, inclusive tem vários grupos que são só de autistas, tem autistas se conhecendo na internet, se conhecendo por aí, tem mais diagnóstico e autistas se casam e fazem autistinhas. É uma coisa que acontece bastante também e que eu acho que as redes sociais também propiciam isso, né? Com todo mundo se conhecendo. Agora estão falando de fazer aplicativo para encontros de autistas, Tinder, né? Essas coisas assim. Tem até aquela série da Netflix, que é o Amor no Espectro também. Então, enfim, é isso aí, é mais um fator. Então, esse fator ele é significativo, então, no... Não, eu tô falando de brincadeira. Não, a gente não sabe. Assim, eu vou falar de um estudo que nós... Porque você está falando que existe programa. Por isso que eu não falei nem teoria, eu falei hipótese. Se existe aplicativo, se existe não sei o que, faz um pouco de sentido, né? Nós temos um estudo que nós publicamos, eu colaborei com pesquisadores da Universidade Federal de Itajubá, sobre isso, sobre a probabilidade de um autista ter filho autista. Tá. Faltam dados, pode ser que, enfim, depois a gente tenha mais acurácia, mas é cerca de 80% de probabilidade. Se um autista tem filho, e aí a gente não consegue discriminar se é homem ou mulher, ou se é os dois, a probabilidade de ter filho é de 80%. Então você imagina, não é só em relação a eles se conhecerem, mesmo quando eles estão com outras pessoas. Se nós estamos falando de que o mundo tem se tornado um lugar mais inclusivo, o mundo de modo geral, né? Mais inclusivo, a gente tem tido uma clareza melhor de aceitação da diferença. Então isso quer dizer que mais provavelmente esses indivíduos têm mais oportunidades de relações amorosas e de terem filhos. E tem uma coisa que é neurodivergente, parece que se atrai por neurodivergente também, que é uma maravilha. Acho que a Poliana até falou que tem um estudo disso uma vez, que eu ainda tô de cobrar ela. Tem sim. Tem mesmo? Mas, você pensa bem, você tá lá, eu conheci meu marido na balada, tá? Aqui em São Paulo, no Ásia 70. Mas aí você imagina, assim, situações aleatórias. Bem antes do Tinder, né? Bem antes do Tinder. Aí você imagina, você tá lá com o cara e você fala, pois é, conversando, que eu aprendi a ler sozinha, sabe? Nossa, eu também! Nossa, tem uma coisa interessante, eu aprendi inglês sozinha. Eu também! Nossa, eu sofria bullying. Nossa, eu também! Eu só sentava no fundão. Aí vai gerando aquela identificação, assim, nas coisas peculiares de cada um, né? E ajuda a se atrair. Hoje eu tenho certeza, assim, que rolou essa coisa no meu caso, de eu identificar coisas, assim, parecidas. Pode ser muito sutil e muito psicológico, mas eu acho que existe essa possibilidade. Entendi. Tem vários estudos que apontam uma maior prevalência, assim, na verdade, de satisfação em casamentos entre autistas, né? Não tem com outras neurodiversidades, mas entre autistas. E aí eles apontam o seguinte, que quando um autista é casado com uma pessoa neurotípica, digamos assim, o maior ponto de divergência é o tempo que eles precisam passar juntos. Então, os autistas, em geral, querem ficar mais tempo sozinhos, eles precisam de mais tempo sozinho, e as pessoas típicas, de um modo geral, entendem que isso é, de alguma forma, algum tipo de demérito, algum tipo de sinal de distanciamento, de sinal que não ama, de que não gosta, e isso gera um atrito que é bastante comum. Bom, eu estou falando de estudo, eu poderia falar isso em termos de depoimento pessoal. Sim. Né? Porque uma mulher fica muito brava, assim, eu disse, né, que o assunto que eu trabalho na terapia principal é habilidades sociais conjugais, porque tudo isso essa não é uma coisa que você resolve simplesmente dizendo assim, não, você tem que ser inclusiva, aceite. Não é assim, né? Se eu amo a minha mulher e de fato isso é verdade, e se eu estou empenhado e quero ficar com ela, e quero desenvolver a relação, a gente precisa pensar que a inclusão ela é uma via de mão dupla. Quer dizer que eu tenho que fazer um esforço para me organizar, para pensar, para estar mais com ela, para mostrar de outras formas o quanto que eu a amo, o quanto eu quero ficar com ela, e ela ter, digamos, um pouco mais de compreensão. A gente já tem um arranjo muito, muito peculiar, porque nós moramos no mesmo andar, mas em 2 apartamentos diferentes, um em frente ao outro. Ela sai da minha casa e eu falo assim, eu vou te acompanhar até você chegar em casa. Eu fico olhando da minha porta até ela chegar. Então veja, é difícil uma mulher aceitar um arranjo. Eu acho que eu nunca ouvi nada parecido. Acho que é a primeira vez. Mas é um arranjo bacana. E assim,
é muito difícil para ela aceitar isso, eu sei disso. E não é por falta de amor de jeito nenhum. É porque é um arranjo que a gente fez, né? Um arranjo nesse momento. É que vocês não têm filhos. Se ela ficasse com os filhos, ela ia ficar meio brava. Então, aí você tem outros arranjos, outras coisas que acontecem. Então, o que eu quero dizer é, todo tipo de relação desse tipo, ela precisa ser uma relação de duas vias, de duas mãos. Em que você faz concessões e que você trabalha para que aquilo aconteça da melhor forma e a outra pessoa também, ela te compreende mais, ela te aceita mais. Então, assim, a gente vai ficar no meio do caminho, na meiuca ali, para ficar bom para todo mundo. Entendi.